tormenta do mar, do Atlântico mar, mais um rei vencido chega do lado de cá. É o preto Cambinda que vem pra o tormento, tumbeiro, senzala, chicote e lamento. É mais um pai Joaquim que deixou sua realeza, da costa da mina pro engenho a pobreza, trabalho forçado no cabo da enxada, enxuga o suor, meio-dia no sol. Trabalho forçado no cabo da enxada, enxuga o suor, meio-dia no sol. Tumbeiro, 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 tumbeiro. Vem com um olhar aceso, tudo tão diferente, evoquem seu rito, seu canto bonito, sua origem Nagô, saúda Xangô e pede a salvação para o rei dessa nação. É mais um pai Joaquim que deixou sua realeza, da costa da mina pro engenho a pobreza, trabalho forçado no cabo da enxada, enxuga o suor, meio-dia no sol. Trabalho forçado no cabo da enxada, enxuga o suor, meio-dia no sol. Tumbeiro, sua origem Nagô, tumbeiro, saúda Xangô, caô, tumbeiro e pede a salvação, tumbeiro pra o rei dessa nação. Treze de maio não é dia de preto, 13 de maio não é dia de preto, 13 de maio não é dia de preto, 13 de maio não é dia de preto. Bom dia a todas. E se você é homem e é uma pessoa, você também pode responder. Bom dia a todas. Eu sou Gabi da Pele Preta, sou cantora caruaruense, agrestina, nordestina, brasileira da América Latina. E estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre como eu entendo que a militância pode ser uma importante estratégia para uma educação libertadora, como falou Paulo Freire, o nosso maior patrono da educação. A minha relação com a música vem da minha casa. Eu cresci num lar cristão protestante, e minha mãe e meu pai cantavam no coral da Primeira Igreja Batista aqui de Caruaru, posteriormente Primeira Igreja Batista de Bonito. A música era muito presente, tanto nesse contexto da igreja, quanto fora desse contexto, já que eles eram formados em História. E a música era uma importante ferramenta pedagógica na construção de suas aulas. E eu já achava isso incrível, porque eu entendi que a música ela tinha uma outra função, para além do entretenimento. E que, a partir da música, a gente podia transformar estruturas sociais. E aí eu trago à memória as minhas primeiras referências musicais dentro de casa, fora desse contexto cristão. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Zé Ramalho, um disco de Gal Costa que eu gostava muito, porque ela aparecia com o cabelo bem volumoso na capa. E, enfim, gerava identificação, vocês imaginam por quê, né? Eu fui crescendo e fui ouvindo essas músicas e fui entendendo que eu também podia cantar,
apesar de ser muito tímida a princípio. Hoje eu ainda carrego um resquício de timidez, embora ninguém acredite. E aí eu comecei a cantar na igreja, posteriormente saí da igreja, embora eu tenha um respeito muito grande pela igreja que me formou enquanto cidadã cristã, e porque eu tinha uma referência paternal, que, apesar de ser evangélico, tinha uma visão muito crítica das coisas. Então, a gente entendia a Bíblia de uma forma diferente do que o que estava posto na igreja. Era muito mais amplo, inclusive na construção da própria imagem de Jesus enquanto um homem preto e africano, distante do que foi construído pela Igreja Católica, como todas e todos aqui sabemos. E aí, aos 21 anos, eu comecei a cantar profissionalmente, morei muitos anos em Bonito, voltei a morar em Caruaru, e fui chamada para fazer o primeiro show, e a construção do repertório já era de um viés muito político. Eu trazia Comportamento Geral, de Gonzaguinha, eu trazia Divino Maravilhoso, de Caetano Veloso. E aí, futuramente, eu pude começar um trabalho autoral que também seguiu essa mesma linha de raciocínio, né, dessa construção da infância, de entender que a música tinha uma função política e que a música foi super importante no processo de derrubada do regime militar aqui no Brasil, e não à toa que existia a censura, né, e a gente tem visto também nos nossos dias formas, às vezes sutis, às vezes nada sutis, de continuar silenciando a arte e a cultura. Eu aprendi algumas coisas na escola que só vieram a fazer sentido ou deixar de fazer completamente sentido a partir da minha inserção dentro de um movimento social chamado Marcha Mundial das Mulheres. É um movimento internacional que surgiu no Canadá nos anos 2000 e que tem uma representação bem forte aqui no Agreste. Eu posso falar da realidade de Caruaru, que é onde eu faço o meu ativismo. E a marcha veio me dar entendimento da política que me chegou a partir do contato com meu pai, com a música que eu ouvia ali, né, e de entender que, muitas vezes, o viés que a escola toma para educar, por exemplo, sobre o sequestro das pessoas negras que vieram de África para o Brasil e que foram extremamente exploradas e que continuam sofrendo dessas mazelas da colonização. Até hoje, é um modelo que precisa urgentemente ser desfeito, né? Aquilo que se chama de escravo precisa de um nome que seja muito mais justo. Essas pessoas foram escravizadas. Sua ancestralidade foi negada, sua identidade foi negada, seus cantos foram negados, seus ritos foram negados. O próprio conceito de sincretismo religioso precisa também ser superado, porque o sincretismo era uma estratégia para que as pessoas negras pudessem cultuar seus santos a partir da imagem dos santos instituídos aqui no Brasil. E hoje a gente precisa superar essa ferramenta, enfim, essa estratégia do sincretismo, porque ela não mais funciona, para que as pessoas possam finalmente ter direito de se reconectar com a sua ancestralidade, de retomar a história que lhes foi tomada, também a partir da religião. E foram coisas que eu já questionava enquanto criança, mas que, entrando na Marcha Mundial das Mulheres, a minha consciência enquanto mulher negra fez muito mais sentido, porque eu fui uma criança que, durante muito tempo, não me reconhecia enquanto mulher negra quando olhava no espelho, porque a gente foi muito marginalizado
e continua sendo marginalizado até hoje, né? Então, os nossos cabelos foram atacados, a nossa cor foi extremamente atacada, né? E quando, a partir do processo do teatro, inicialmente, e, por fim, dentro da Marcha Mundial das Mulheres, eu entendi que eu preciso ter orgulho, porque essa cor fala de resistência, esse cabelo fala de resistência, né? Fala da gente ter resistido quando o plano era que a gente fosse dizimado, né? A partir do processo da imigração europeia. A ideia era que os negros deixassem de existir, e, mais de 500 anos depois, nós estamos aqui, eu estou aqui em cima desse palco contando minha história para vocês, né? E dizendo que eu acredito de verdade que a escola tem uma função muito importante e essencial na construção de cidadãos e cidadãs. Mas eu acredito também que alguns modelos e algumas rotas precisam ser refeitas de forma urgente. Inclusive porque algumas narrativas precisam ter finalmente voz dentro do modelo educacional, especialmente a narrativa do povo negro e dos povos indígenas, né? E esse entendimento não teria me chegado distante da trincheira que representa o movimento social. Eu sei que tem muita gente aqui, provavelmente, que faz seu processo de militância ali na internet, que estuda, mas está organizado dentro de um movimento social, fala também sobre estratégia de sobrevivência, sobretudo num contexto de país em que pensar diferente pode ser extremamente perigoso. Então, estar organizada dentro da marcha me ensina também a sobreviver, a poder estar aqui e poder falar politicamente, entendendo que o espaço, para além do samba, para além da dança, de modo geral, para além da música, existe, que é o lugar de fala, de construção de ideia politicamente, entendendo que a escola cumpre uma função, mas que o movimento social, se agregado ao processo escolar, pode trazer uma outra amplitude de sentidos para o que a gente aprende ali dentro da sala de aula. Inclusive para entender que existem outras possibilidades de leituras, de escuta musical, de dança, distante do que está posto ali na escola. Entendendo que é possível, sim, ler Maria Carolina de Jesus, de Jamila Ribeiro, Lélia Gonzalez, entendendo que Elza Soares pode, depois de anos, refazer sua carreira de forma autoral, cantando politicamente e levando representatividade para as mulheres pretas de periferia. E eu convido vocês a imprimirem um propósito em cima disso que vocês amam tanto fazer, em cima da educação. E eu tenho certeza que todos têm, até porque, no Brasil, é impossível educar sem ter um propósito, contando com todas as dificuldades que a gente enfrenta enquanto educadores e educadoras. Mas, se para além do espaço da sala de aula, que é tão estratégico, existe alguma outra coisa que vocês gostem de fazer e que vocês possam colocar um propósito e que isso também possa ser inserido no processo de educação, no processo pedagógico, convido a fazer-lhes. Porque todas as dificuldades ganham um peso menor quando a gente entende que a gente está ali transformando estruturas sociais, transformando indivíduos e indivíduas e inspirando para que essas pessoas também sejam transformadores e transformadoras de estrutura social. Virá, empavidar pelo ventre, pelos poros, pelos cabelos do sovaco. Virá pelas mãos, pela pulsação da pelvis, pelo movimento das asas. Virá pelas palavras sussurradas e gritadas, pelas palavras ditas, não ditadas. Virá com a sabedoria, com a coragem que diz:
virá pelas unhas, pelas garras, pelo plano e pelo salto, pela beleza. Ganhando a outro olhar para si, a revolução virá. Virá que eu vi, virá, virá que eu vi, virá, virá que eu vi. Podemos ir? Virá, virá que eu vi, virá impávida pelo ventre, pelos poros, pelos cabelos do sovaco. Virá, virá pelas mãos, pela pulsação da pelvis, pelo movimento das asas. Virá pelas palavras sussurradas e gritadas, pelas palavras ditas, não ditadas. Virá com a sabedoria, com a coragem que diz. Virá pelas unhas, pelas garras, pelo plano e pelo salto, pela beleza. E olhando a outro olhar para si, a revolução virá. Virá que eu vi, virá. A gente pode fazer melhor. Virá, virá. Isso. Virá, virá que eu vi, virá, virá que eu vi, virá. Emanando, virá, virá que eu vi, virá, virá que eu vi.